Ainda falando sobre a classificação dos nossos fonemas, eles podem ser consonantais e vocálicos. As vogais, elas podem ser classificadas quanto à intensidade. Por exemplo, na palavra Vanessa, Vanessa. Veja que esse o E da sílaba Vanessa é pronunciado com maior intensidade. Então, ela é a vogal tônica da palavra Vanessa. Os As em volta são apenas vogais átonas. Vamos ver isso com mais detalhe quando estudarmos acentuação gráfica. Vogal tônica, vogal átona, aquela com menor intensidade. Elas também são classificadas quanto ao timbre. Elas podem ser abertas ou fechadas. Na palavra poeta, veja que a minha boca abre. Então, esse poeta é uma vogal aberta. Já na palavra escola, a minha boca fecha. Então, ela é uma vogal fechada. Esse é de escola. E elas também são classificadas quanto à articulação oral e nasal. Trouxe aqui uma ilustração das nossas cordas vocálicas, né? Como ilustração mesmo. Quando falo, as cordas vocálicas se abrem. E quando estou calada, as cordas vocálicas se fecham. E eu falo apenas enquanto eu expiro. E aqui um exemplo, um desenho do nosso aparelho fonador. Os encontros vocálicos, como eu disse, a vogal é a base de uma sílaba. Não existe sílaba sem vogal em nenhuma língua. Eu preciso da vogal para que a minha boca abra. Então, eu preciso de uma vogal em cada sílaba para que a minha boca abra e o som seja produzido. E às vezes a gente encontra uma vogal e uma semivogal, como uma palavra pai. É uma palavra monossílaba, uma única sílaba, mas ali eu tenho um A e um I. Esse I eu não consigo pronunciar as duas com a mesma intensidade. Então, o I ele vai ser uma semivogal. Veja que ele é pronunciado com menor força. Olha, pai. Então, aqui eu tenho um encontro de duas, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E quando eu tenho o encontro dessas duas vogais, vogal e semivogal, ou semivogal e vogal, na mesma sílaba eu chamo de ditongo. É um encontro vocálico, duas, di, três, tri, uma só, hiato. O ditongo, ele pode ser o encontro de uma vogal e uma semivogal. Vai acontecer aí um som decrescente, que é o caso do pai. Veja que o A eu pronuncio com intensidade e o I com menor intensidade. O A é sempre vogal. A sempre vogal. O I e o U são sempre semivogais em encontro vocálico. Agora, se eles estiverem sozinhos na sílaba, eles são vogais. Agora, junto com outra, são o I e o U semivogais. O E e o O vai depender da palavra em que eles estão. Como, por exemplo, na palavra mãe. Eu tenho o A vogal, então o E é uma semivogal. Mas na palavra série, o E é vogal e o I é semivogal. Vamos ver um exemplo de um ditongo decrescente. O meu som vai cair. Então, a palavra pai, vogal, semivogal. A palavra herói, veja que o O é a vogal. Ele tem até acento. Herói é acentuado, heróico não. Herói, veja que o ditongo está na última sílaba. É uma paroxítona, esse ditongo é acentuado. Agora, quando o meu som cresce, como por exemplo na palavra série, veja que o I na última sílaba, ele tem um som com menor intensidade e o E é a vogal, série. Assim como em história, veja que eu tenho ditongo na última sílaba. Série, história, Lívia. São palavras que têm o ditongo na última sílaba, obrigatoriamente são acentuadas. Então, palavras terminadas em ditongo
palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Então, série, o I, semivogal, o E, vogal. História, o I, semivogal, o A é uma vogal. O tritongo são 3. É o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. É o exemplo de Paraguai. Veja que o A é a vogal, o U e o I semivogais. E o hiato é quando a separação de duas vogais. A palavra hiato é um hiato para você guardar, olha, hiato. Eu separo o I do A. Assim como saúde. Veja que eu separei o U, ele não é semivogal, ele está sozinho numa sílaba. Ele é vogal, mostra isso com acento. O U e o U e o I, quando sílabas, quando vogais, geralmente eles são acentuados. E o fonema, né, já que falamos aí da diferença fonema vocálico e fonema consonantal, eles servem também como recurso estilístico. Aquela parte da gramática que trabalha mais a criatividade, a subjetividade, aqui textos literários, poéticos, canções, né, figuras de linguagem. A gente tem aqui a aliteração e a assonância, que são essas figuras que vêm marcar a expressividade de um texto. Quando eu repito no meu texto as consoantes, eu tenho uma aliteração, que é o exemplo de o rato roeu a roupa do rei de Roma. Veja que há repetição do R. Então, aqui o autor usou a aliteração, a repetição de uma consoante. E quando há repetição de vogais, a gente tem assonância. Eu trouxe aqui um pequeno trecho do nosso hino nacional, que ele traz aí a repetição da vogal A. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, né? Então a gente vê aí um exemplo de assonância, a repetição constante de uma vogal.